Meus amigos, como vocês podem ver, eu tô finalmente de volta na minha casa. O meu tempo no Brasil foi incrível, mas agora, graças a Deus, tô aqui de volta, curtindo a família, entrando de novo na rotina do dia a dia. Por causa da viagem da semana passada, eu não consegui gravar o comentário sobre a porção semanal, a Parashat Shavua, que a gente tinha que ter liberado no último sábado, tá? Então, a gente tá liberando esse episódio extra hoje, haha. E aí amanhã, no sábado, vai sair outro vídeo comentando sobre a Parashá desta semana. Tudo bem? Então agora vamos para a Parashá da semana passada, que se chama Vairá. Ela vai de Gênesis 18:1 até Gênesis 22:24. A história começa com Abraão sendo visitado junto à sua tenda nos carvalhos de Manre. Depois da notícia de que Sara seria mãe, depois disso a negociação de Abraão pela salvação de Sodoma e Gomorra, e aí a história da família de Ló. Depois da Parashá, trata da aliança com Abimeleque, do sacrifício de Isaac e, por fim, do estabelecimento de Abraão e da sua família em Beersheba. Cada uma dessas histórias, gente, é absurdamente profunda, com uma infinidade de detalhes e lições super importantes. Até agora, nessa série, eu tenho comentado geralmente o começo da Parashá, mas dessa vez eu queria me concentrar justamente na história que aparece no fim e falar um pouco sobre o sacrifício de Isaac, Akedat Yitzhak, como a gente chama esse evento em hebraico. Essa é uma das histórias mais fundamentais para a tradição judaica. Nós fazemos menção dela todos os dias pela manhã, durante as orações matinais. Esse evento é, por exemplo, um fundamento de um conceito muito bonito no judaísmo, chamado Zchut Avot, que daria para traduzir como o direito dos pais ou o privilégio dos pais. A ideia é que em alguns momentos da história, os nossos antepassados fizeram coisas tão significativas diante do Eterno, que as repercussões positivas dessas suas atitudes vão ecoar de geração em geração perpetuamente. E a gente hoje pode estar diante de Deus e reivindicar, em certos momentos, a graça e o favor daquela atitude que nem é nossa, mas que foi feita para nosso crédito pelos patriarcas. Considerar que esse sacrifício tenha sido tão significativo, tão profundo, a ponto de estabelecer uma estaca cósmica no tecido do tempo e do espaço, que conseguiu criar uma conexão entre o hoje e o ontem, que liga a mim, euzinho, aqui em 2024, a esse favor que estava disponível lá atrás, há talvez 4.000 anos, me faz querer analisar essa história com um pouco mais de atenção. Olha só, Deus diz para Abraão: toma teu filho, teu único filho, a quem amas, a Isaac, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Nessa única frase, gente, tem tanta coisa para a gente analisar. A primeira coisa que eu quero apontar aqui é que o que está traduzido como toma teu filho, em hebraico são duas palavras, kar na. E kar significa sim toma ou pega, mas a palavra na traz outro tom para esse comando. Na significa por favor. Por exemplo, no começo dessa paraxá, quando Abraão vai pedir aos seus convidados que fiquem para o almoço, ele diz: Senhor meu, se acho graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. E essa palavra que aparece aqui em português como rogo-te é a palavra na. Eu acho isso aqui incrível. Porque o Eterno não está dizendo para Abraão: pega aí o teu filho. A conversa é muito mais tenra do que isso. As grandes provações que a gente enfrenta na vida, às vezes parecem que vêm acompanhadas da frieza de Deus, da distância. Mas não. A verdade é que o começo daquele grande teste foi um convite tenro para Abraão. Abraão, eu te peço, por favor, toma o teu filho, teu único filho, a quem amas, a Isaac. Pedir por favor significa que o pedido podia ser negado, né? Que na verdade o natural seria negar. Quando a gente está pedindo algo além do que nos é devido, que vai mais longe do que a gente espera, aí é que a gente pede por favor. E esse por favor coloca Abraão diante de uma bifurcação no caminho. Trilhando por um lado, ele trataria Isaac como fruto. E trilhando por outro, ele trataria Isaac como semente.
Deixa eu explicar. Toda a discussão entre Abraão e Deus, alguns capítulos antes no livro de Gênesis, lá na paraxá chamada Lech Lechá, aquela que a gente discutiu na semana passada, sobre a descendência de Abraão, está sempre empregada uma palavra interessante ali. Em português a gente lê Abraão dizendo que não tem descendência e Deus prometendo lhe dar uma descendência. Mas em hebraico, a palavra que foi traduzida como descendência é a palavra zera, semente. A imagem mental que a gente tem ao ouvir a palavra descendência é aquela da árvore genealógica, né? E a gente acha que ver a promessa do Eterno cumprida para a nossa vida é ver o fruto, é ver a árvore, é ter a coisa pronta nas mãos. Mas na verdade tudo que Deus prometeu para Abraão era que ele teria semente, aquilo que ainda tem que ser plantado no chão, que ainda tem que ser regado, que ainda depende do sol, da chuva para crescer e para se desenvolver. E que daí ao final de um longo processo gera fruto. Aí sim vira árvore. E essa história é uma representação simbólica dos processos da vida para a gente e da necessidade primordial de distinguirmos onde que nós estamos nesse processo. Isso aqui que está na minha mão hoje, que é a realização de sonhos, é o culminar de uma jornada muito longa que me trouxe até aqui. Esse riso, Isaac, é o fruto que eu posso sentar e comer e desfrutar dele? Ou é a semente que eu preciso estar disposto a sacrificar, a perder, a semear para poder colher fruto mais para frente? O que me move na vida? O desejo pela recompensa imediata ou a disposição de tardar a recompensa para poder colhê-la de forma plena? E ainda mais profundo do que isso, é o desejo egoísta de eu mesmo colher tudo agora? Ou a disposição de atrasar a colheita para que os meus filhos e meus netos possam colher no meu lugar e eu mesmo só semeio? Abraão, por favor, tenha coragem para entender que o teu sorriso, a tua alegria, o teu conforto, o teu sentimento de satisfação de ter alcançado os teus sonhos, o teu Isaac. E eu lembro vocês que o significado do nome Isaac, Yitzhak, em hebraico, é sorriso. Por favor, Abraão, entende que se você tratar o teu Isaac, o teu momento de alegria presente, como fruto, você vai desfrutar dele e a história acaba por aí. Mas se você tratá-lo como semente, se você estiver disposto a investir a sua alegria no processo da vida, investir as tuas realizações no processo da vida, investir as tuas esperanças nessa jornada, de novo, mais uma vez, indo em direção ao desconhecido, mais uma vez caminhando sem saber direito para onde, então essa história toda está muito além de terminar por aqui. Vai ser uma história que vai ser lembrada por incontáveis gerações e o resultado positivo da tua jornada vai ser colhido por muitos séculos. É interessante porque na ordem aqui, que em português é vá para a terra de Moriá, em hebraico é outra vez aquelas palavras lech lechá, a mesma sequência de palavras que aparecem na primeira vez que Deus chama Abraão. Sai da tua terra, lech lechá, que significa vá para si mesmo. Foi o convite para essa jornada para o lado de dentro da vida que foi o chamado que deu o início de tudo para Abraão. E aqui, nesse pedido por Isaac, o Eterno usa exatamente as mesmas palavras. As únicas duas vezes nas Escrituras em que essas palavras aparecem dessa forma são no chamado de Abraão e aqui, nesse pedido por Isaac. É como se Deus estivesse dando uma dica, sabe? Dando uma piscadinha para Abraão e dizendo, meu amigo, nessa jornada para o lado de dentro, que você já aprendeu tanta coisa, mas a lição mais desafiadora de todas é essa. É ter a coragem de permanecer peregrino. Ter a ousadia de enxergar as realizações, por maiores que elas sejam, como sementes de coisas ainda maiores. De encarar o riso e o conforto, não como destino final, mas como uma tenda que você monta e desmonta pelo caminho, que te protegem no caminho ao invés de te tirarem dele. Se a gente continuar com a história aqui, nós vamos descobrir outra maneira, ainda mais profunda, para interpretar toda a simbologia desse texto. Olha só, Abraão caminha por 3 dias com Isaac, com a lenha, com o fogo, mas sem um animal para o sacrifício. Isaac pergunta onde é que está o animal, e Abraão responde que Deus proverá para si um animal. Eles sobem o monte sozinhos, constroem um altar, e aí Isaac se deita sobre o altar,
Abraão levanta o cutelo para imolar o seu filho, e aí de repente se ouve uma voz do céu. E a voz que diz: Abraão, Abraão, não faça mal ao menino. Abraão então levanta seus olhos e vê um carneiro preso pelos chifres e o oferece em lugar de Isaque. Agora tem um detalhe que a gente só nota em hebraico. No início do capítulo, quando Deus fala com Abraão e o manda oferecer Isaque como sacrifício, em hebraico está escrito Aleu leolá, que significa literalmente faça-o subir a um lugar alto, ou eleve-o. É claro que elevar algo a Deus é uma maneira simbólica de dizer oferecer um sacrifício. E esse termo aparece com essa aplicação várias outras vezes na Torá. Só que, se a gente prestar atenção, Deus para Abraão quando ele levanta a mão para imolar o seu filho. E a palavra imolar aqui é lishot, que daria para traduzir como abate, a morte de um animal. E isso não está presente na ordem inicial de Deus. Existe um midrash, uma explicação judaica dessa cena, que diz que o diálogo entre Deus e Abraão teria sido algo do tipo: peraí, Deus, eu não estou entendendo mais nada. Você não me diz para vir aqui nesse lugar e oferecer o meu filho como sacrifício? E aí Deus responde dizendo: eu não disse para você imolá-lo, eu não disse para você matá-lo, eu não disse sharteu, da palavra lishot, sacrifica ele. Eu disse arleu, faça-o subir. Ou seja, Deus não pediu que Abraão matasse Isaque. Deus pediu que Abraão subisse com Isaque a um monte em Moriá. A ideia aqui é Deus dizendo: eu não quero matar o teu filho, eu não quero matar o teu sorriso, eu não quero matar os teus sonhos. Eu só quero que você tenha coragem de chegar a um lugar mais alto. E olha a diferença absurda de perspectiva aqui. Às vezes a gente trata a nossa alegria, o nosso sorriso, as coisas que nos dão força e prazer, os nossos sonhos, os nossos filhos, nossas famílias. A gente trata essas coisas todas como animal, como moeda de troca em uma economia religiosa, como aquilo que tem que morrer para a gente poder agradar uma força maior do que eu. E essa força pode ser Deus de maneira explícita, quando a gente queima pontes, acaba com relacionamentos e deteriora a nossa saúde mental porque está brigando por alguma posição teológica. Mas às vezes, essa figura simbólica de Deus é outra força maior que determina a nossa vida. Como, por exemplo, o mercado de trabalho, a opinião pública, a ideologia política. E a nossa tendência é, como súditos fiéis dos deuses que somos, colocar tudo que nos é precioso sobre o altar. Inclusive se o Deus em questão for um umbigo. Raramente se vê um altar tão cheio de sangue quanto o que se levanta para o egoísmo. Mas o que o Eterno está fazendo com Abraão é ensinar para ele que existe uma diferença entre coisas importantes e coisas realmente importantes. Isaque não é animal. Isaque não deve ser sacrificado. A tua família, o teu relacionamento com os teus filhos, com o cônjuge, a tua alegria, a tua saúde emocional, essas coisas não são equivalentes a um animal a ser sacrificado. Na verdade, os sacrifícios animais, gente, foram estabelecidos como exteriorizações de verdades internas, para que houvesse sempre um coloquial bode expiatório, para que houvesse um alvo físico do teu fracasso, do teu pecado, da tua falha, da tua ira contra ti mesmo. Não levanta a mão contra o menino. Olha aí, preso nos arbustos, um carneiro. O carneiro, os bens materiais e as coisas simbólicas e importantes, mas não imprescindíveis, essas coisas podem e devem ser sacrificadas. Mas Isaque não é bicho. A ordem é: faz Isaque subir a um lugar alto e não imola Isaque. Imola o orgulho, imola a viagem de moto, imola o carro novo. Mas Isaque não é para o abate. Isaque é para a montanha. Isaque é para a jornada. Isaque é para ser peregrino. Em toda essa paraxá tem um jogo de palavras muito profundo. O nome da paraxá é Vairá, porque o texto começa lá em Gênesis 18, Vairá elav Elohim. Em português, apareceu a ele o Senhor. Aparecer, se fazer visto, é a ideia da palavra. Mas olha só, quando Isaque pergunta para o seu pai onde é que está o animal para o sacrifício,
Abraão responde que o Senhor proverá. E a palavra é exatamente a mesma, irê, só que está conjugada aqui em outro tempo verbal. Quando Deus para Abraão para que ele não mate o seu filho, Abraão levanta os seus olhos e vê um carneiro. De novo, a palavra é yar, a mesma palavra conjugada em outro tempo verbal. E depois Abraão dá um nome para aquele local de o Eterno proverá, Adonai Irê, ou Jirê, como se diz às vezes em português. Só que esse termo podia ser traduzido como o Eterno será visto, ou até o Eterno verá. Toda essa história está relacionada com os olhos, com o olhar, com a visão. Por isso que a Parashá se chama Vairá. Às vezes, gente, a cultura à nossa volta cria em nós uma percepção turva, deturpada a respeito de Deus. No mundo pagão no qual Abraão vivia, sacrifícios humanos eram comuns. Então foi natural interpretar a Deus através da lente da cultura e presumir que, exatamente como todos os outros deuses, o Eterno estava pedindo dele um sacrifício humano. Que a essência da vida é tão fria e cruel quanto a bolsa de valores. Que o Criador é tão egoísta e exigente quanto a criatura. Só que Deus, com D maiúsculo, por assim dizer, aquele que é a vida inteira e o infinito todo, ele está além de qualquer definição, além de qualquer revelação, além de qualquer alcance. Então, às vezes, as revelações mais transformadoras para a gente estão justamente em descobrirmos quem ele não é. Quem ele é está escondido atrás de uma luz impenetrável, está oculto por densas trevas, é absolutamente inacessível para a mente humana. Quem ele não é pode ser visto claramente. E ele não é um Deus que exige sacrifícios humanos. Que revelação incrível, que distinguiu o Eterno de tudo que Abraão conhecia até aquele momento. E aí a resposta dele foi de dizer, uau, o Senhor será visto. Como quem diz, eu entendi algo tão profundo sobre as intenções desse Deus que me chamou, que as suas intenções são para o meu bem e não para o meu mal. Que ele não quer que eu abata Isaac, que ele quer que eu eleve Isaac e abata o carneiro. Que grande diferença! Todas as lutas e testes e provas e derrotas, todo sofrimento, não tem o objetivo cínico de me causar dor, de satisfazer um Deus com fome de sangue. Não. Eu posso até não conseguir definir todas as linhas de quem ele é agora, porque eu estou numa jornada, descobrindo a cada dia. Mas eu vi claramente quem ele não é. E saber quem ele não é me faz declarar com confiança, nesse monte, nesse processo, nessa subida da vida, o Senhor será visto.